Esta chamada está sendo gravada. Bom dia, bem-vindos. A gente tem essa aula num trabalho virtual. Essa aula está sendo gravada. Aqui tem um termo de compromisso meu que eu vou ler para vocês, para ficar gravado e claro. Não haverá cobrança de nenhuma espécie. Estudantes não farão desembolso de nenhuma espécie por esse trabalho voluntário, não é que é meu. Não se fará cobrança de valores monetários, nem para estudantes ou para a faculdade, nem pela faculdade. Então, acabei de ler, está gravado, e a gente fica aí formalizado. E esse material, ele sobe no Genera também, é mais ou menos 60 minutinhos. Tudo bem para vocês? Tá claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Certo. Vou virar a página aqui. Gente, ó, em termos de objetivo, né, a gente vai estar vendo e revendo, né, conceitos básicos. Para alguns de vocês, é o ver a primeira vez, né? E para outros, a gente já viu essa situação e a gente vai estar tentando trabalhar aí da melhor maneira. E vocês podem, por favor, interagir e a gente vai esclarecendo aí na medida do possível, né? E se sobrar tempo, a gente pode ver outras coisas. Então, é o caso, né, do restaurante, né? Eu coloquei a case em inglês e restaurante em italiano. Então, é o mesmo caso. A primeira parte desse case é qual o custo, qual o dispêndio, né, da ida a um restaurante que cobra 10% de taxa de serviço e R$ 20 de cover artístico. Então, é isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Virando a página aqui. A hipótese aí comi e bebi R$ 60. Então, eu aumentei um pouco o valor em relação àquilo que a gente fez na sala de aula. Então, existe um cálculo aí em relação ao serviço, né? Aquilo que a gente paga para o garçom. O cover artístico é para quem faz a parte de entretenimento lá, geralmente uma banda está tocando, uma pessoa ela está solando, então é coisa do tipo. E aí, por essa situação, quanto é que vai ser o valor total dessa comanda? Então, eu vou dar aqui 2 minutinhos para vocês calcularem, né? Então, vocês têm o caderno de vocês na mão, o Daily Board, e, por favor, utilizem a calculadora. A gente, usando a calculadora, a gente vai ganhar velocidade, espero. Professor, consegue voltar uma frase antes? Consigo. 10% de R$ 20. Não, 10% do que eu como e bebo. O serviço é 10% do que eu como e bebo. R$ 20 é o couvert, que a gente paga para o músico. Tá? Tá. Então, é aqui. Então, nesse caso, a hipótese é comi e bebi R$ 60. Sobre R$ 60, a gente calcula 10%. Bom dia para quem está chegando. Tem gente que está trabalhando. Parabéns aí por estar aqui também. Eu trabalhar aqui, 60, 2. Mais um minuto.
Quem falou agora está falando baixinho. Ai. Não, professor, que estou no trabalho, desculpa, vou mutar aqui. Não, não tem problema, não. A pessoa está chegando, a gente está revendo aquela situação lá do restaurante. Então, a gente está fazendo aqui uma conta simples, né? Eu comi e bebi R$60, a taxa de serviço é 10%, então, 10% de R$60, esse serviço eu vou pagar quanto para o garçom? E depois, o cover artístico é quanto a gente paga para o músico, por aquele tempo lá que a gente fica no restaurante ouvindo o músico ou os músicos animando lá o ambiente. Então, eu pago o serviço, pago o cover, comi e bebi 60, quanto é que eu pago no total dessa conta? Alguém fez a conta? Sim, o meu deu 86. R$86, mais alguém? Primeira hipótese, 86. Vou esperar mais um número aí. Luciene, 86. Acho que vamos lá conferir, então. Tudo bem? Gente, ó, uma parte que é burocrática e acho que vai ser importante, em cima daquela última pergunta que o Henrique fez na aula de ontem, né, sobre as participações. Então, vocês estão aqui participando de uma atividade extra. E, precisando, eu vou considerar essas ações extras, né, como uma atividade de participação. E como que a participação ajuda? Ela ajuda naquela necessidade de compensação de ausência, se eu precisei faltar ou se eu usei um dia de aula para fazer uma outra atividade que era mais importante, né? Então, estar aqui, eu posso considerar como uma compensação daquela ausência. Isso é XU, fazendo compromisso com vocês nesse sentido. E outra forma, que eu já tinha falado lá no começo, era aquela situação assim de ajudar na média final, né? Então, seria principalmente ajudar no arredondamento da média final. Não vai ajudar muito, porque é aquela situação assim, professor, você me deixou por meio ponto, né? Se vocês estiverem aqui participando, então, essa situação de arredondamento, precisando de meio ponto, esse trabalho daqui, ele vai contribuir para que essa necessidade não ocorra. Mas que ninguém fique batendo aí na trave, por favor, né, que todo mundo possa estar fazendo as avaliações continuadas muito bem e fazendo a avaliação conclusiva também muito bem. Então, vamos lá resolver aqui, certo? Ó, na calculadora, como que a gente faz? A gente digita 60, né? Esse asterisco daqui vai ser para nós o sinal de vezes. Aqui dentro desse mundo digitalizado, o asterisco é o nosso sinal de vezes. Então, 60 vezes 10%. E a gente digita o sinal de igual. Essa resposta vai dar 6. Tudo bem? Então, eu usei o número 60, a conta de vezes e o 10%. E isso na calculadora, aí deu igual. Gente, ó, isso é só aritmética. Se eu uso números e as operações, 4 operações básicas, se eu somo, subtraio, multiplico e divido, então a gente está trabalhando, né, o universo da aritmética. E usar só a aritmética, ela contribui aí para muitas soluções. A parte operacional é importante que vocês exercitem na calculadora. Se vocês não têm a familiaridade na calculadora,
façam o cálculo na calculadora e verifiquem aí. Às vezes, o padrão na calculadora, ele muda um pouco, e vocês podem descobrir aí qual é o padrão da calculadora de vocês. Então, todo mundo que fizer uma pergunta, a gente responde na hora, e quando eu começar, quando eu der a palavra, vocês desativam a mãozinha aí. Pedro, pode falar. Professor, eu acho interessante que eu vejo que tem alguns alunos na sala de aula que eles não utilizam a calculadora e eles gostam de realizar. Eles não têm a calculadora aí? Não, não tô falando isso não. Eu tô falando que eu acho que seria interessante se o senhor também passasse, tipo, métodos rápidos de achar conta, sabe? Quando eu estudava, sim, falavam sim. que o nome era, sabe? Certo, certo. Então, a gente vai tentar abordar essa conta de várias vezes, mas aí, com o uso da calculadora, a parte operacional, isso que eu acabei de escrever, tudo bem? Vamos lá. Então, com a calculadora, né? Então, essa situação. E a gente diversifica aí. Vamos lá. Então, a gente pode lembrar que se eu estivesse fazendo essa conta, né, na ponta do lápis, 60 vezes, é uma conta de vezes, 10%, vamos lembrar que é 10 dividido por 100. E isso também vai dar igual a 6. Isso é um jeito aí que a gente faz todas as etapas. Então, esse lado, esse jeito daqui, é na ponta do lápis. O que eu quero dizer? Estamos fazendo aí no caderno, rabiscando, certo? Então, esse é um outro jeito de fazer. Depois, na ponta do lápis ainda, a gente pode e deve, na minha opinião, lembrar que 60 vezes o 10 dividido por 100 é 0,1, não é? Então, a gente está fazendo uma multiplicação de 60 por 1/10. 10 dividido por 100 é 1/10, e o resultado também vai dar 6. Isso é um outro jeito de fazer. Agora, aquela técnica divisão por 100. Quando eu divido alguma coisa por 100, é semelhante aí a deslocar a vírgula, diminuindo. Se eu estou dividindo, eu estou diminuindo o número, não é? Então, se era 60 reais, então aqui é divisão por 100. Se é 60 reais dividido por 100, eu estou deslocando a vírgula, desloco a vírgula para a esquerda. Então, vai ficar 0,60. Quando a gente faz isso, encontramos 1%. Esse é um outro jeito de fazer. Se eu sei quanto é 1%, no nosso caso, eu quero saber 10%, então eu, assim, né, a gente multiplica por 10. Aí vai ficar o quê? 6. E aquele outro jeito de fazer é tapar uma casa. Se eu quero saber 10% de 60, então 60
tampando uma casa, a gente tapa esse 60 daqui. Que número que sobrou? O 6. Então, 10%, tapei uma casa, descobri o número 6. É um jeito de fazer também. A gente falou aí de diversas formas. Eu não sei se foi nesse sentido, Pedro, o teu questionamento, né? A gente fez de diversas formas aí, mas no fundo, a gente calculou 10%. É isso, Pedro? Era isso sim, professor. Então, tá bom. Então, vocês podem estar pedindo, para algumas pessoas, talvez seja muita informação, mas aí a vantagem de estar gravado é que depois vocês podem pensar assim, uma dica, né, para a gravação. Vocês estão olhando aí o tempo de gravação, ele está em 9 minutos. Então, mais ou menos, você pode correr o filme até os 9 minutos da gravação, e aí... Não, está errado, não é 9 minutos. Cadê o tempo de gravação? Não está aparecendo. Mas tem um tempo de gravação aí que vocês podem... A aula começou exatamente às 9, certo? Então, são 16 minutos. Aos 16 minutos, vocês têm o quê? Essa explicação. Aí vocês podem estar correndo o filme até 16 minutos e aí rever, né, essa explicação. Ok? Tapei o 0. Aqui eu vou pintar de outra cor, para falar que é o tapar, né? Então, eu vou pintar aqui de amarelo. Eu pintei isso daqui de amarelo para dar a ideia que a gente tampou esse 6. Aí, tampei o 6, sobrou o 6. Aí, por exemplo, para finalizar, total da comanda, ele é igual o que eu comi e bebi, mais os R$ 6, que é os 10% de serviço, para R$ 60, paguei 6% do garçom, mais R$ 20 da banda. E aí, somando esses valores, aí essa é a sua conta de mais, né? São somas. Então, 60 mais 6, 66. Mais 20, 86. Então, a resposta é R$ 86. Tá claro aí, gente? Podem perguntar. Para quem pediu o rever, né, esse caso, ou para quem está assistindo a aula aí pela primeira vez, então, essa base que a gente trabalhou aí em 4 aulas, né? Então, a gente trabalhou o quê? Várias situações, vários cases aí de porcentagem. Independentemente da aplicação, sempre foi conta de porcentagem. E, como eu já falei na aula, são mais de 18 formas de chegar num resultado de conta de porcentagem. Na verdade, é a mesma forma, usando algumas técnicas, né? E para cada uma dessas técnicas é que eu digo que nós temos 18 formas aí de chegar num resultado de porcentagem. A gente chega no mesmo lugar. Uma pessoa pode, nessa situação aqui, ao calcular a regra, os 10%, poderia estar utilizando a regra de 3. Né? Mas para 10% fica fácil a situação aí de o tapar a casa, por exemplo, né? Mas e a calculadora sempre é um meio muito rápido, principalmente quando os valores percentuais eles não são assim simples, né? A gente pode, para qualquer valor percentual, utilizar a calculadora sempre no mesmo procedimento e aí vai dar certo. Tudo bem? Não estando claro, pode pedir para rever. Aí a gente vai fazer esse cálculo, seja qual forma for, mudando aí, gente. Ó. Agora, um outro restaurante, hipótese 2. A gente fez isso na sala de aula também. Para algumas pessoas é a primeira vez.
Então, nesse restaurante 2, eu também comi e bebi R$ 60, só que esse serviço é de 20%, ele é mais caro. E a parte da banda ou do músico, ela é mais barata, R$ 10. Aí eu pergunto para vocês, quanto que dá o valor dessa comanda, nessa situação? 2 minutinhos novamente para vocês fazerem, por favor. Chegando no resultado, vocês podem publicar aí no chat, se for o caso. Vão colocando os valores certo ou errado, né? O número que vocês chegaram, né? O errado faz parte. 82, professor? 82? Então, eu vou publicar aqui no chat e Isso. vamos ouvir aí as outras respostas. Ana Paula também colocou 82. Luciane, 88. Meu deu 82 também. 82 também, tá certo. Ok. Então, não deixem de escrever o nome completo aqui no chat, por favor, tá bom? Isso é o que vai contar para mim a questão da participação, tá bom? Porque eu recebo uma lista de presentes na gravação, mas, por exemplo, se alguém entra com o e-mail do irmão, se alguém entra com o e-mail da empresa, ou se alguém entra com um avatar, né? Então, o que vai aqui ficar registrado é um e-mail que não é o do estudante. Então, por isso que a gente pede para que vocês escrevam o nome de vocês aí no chat, para confirmar aí a presença e a participação. Gente, ó, vamos lá. Solução. A gente tem aqui, a gente já sabe que 10% é igual a 6, certo? Então, portanto, 20% é o dobro, não é? O dobro de 6 é 20. Aí, conta. Eu tenho os 60 que eu comi e bebi. Errado. O dobro não é 20. Ninguém me corrigiu. O dobro é 12. O dobro de 6 é 12. Ó, estou errando na gravação. Então, isso mostra que eu também erro. Gente, ó, conta, R$ 60. Então, retomando, aqui nessa linha, eu tenho os 10%, que eu sei que é 6. A gente calculou na hipótese anterior. Aí, 20% é o dobro de 6. O dobro de 6 é 12. Então, na comanda, eu vou pagar R$ 60 do que eu comi e bebi, mais R$ 12 para o garçom e mais R$ 10 para a banda, para o músico. Então, aí vai dar R$ 82. Então, a resposta é igual a R$ 82. Tá claro aí, gente? Perguntas? Não? Nenhuma reação? Tá. Então, gente, ó, só para falar um pouco aí dessa interface também. Então, hoje, em termos de recurso, é esse o recurso que eu tenho. Então, eu estou usando o Word, estou digitando aí os procedimentos, né? Amanhã ou depois,
se eu conseguir, eu vou investir numa lousa digital. E investindo numa lousa digital, de repente eu posso escrever e aí ficar mais parecido com aquilo que acontece na lousa, numa sala de aula, né? Mas esse é o recurso que eu tenho. Aí a Bianca pergunta, quero saber como eu começo a fazer essa conta, professor. Então, vou voltar lá para hipótese, não é? O objetivo aqui, achurando aí a parte da conta, essa era a comanda, não é? Então, cada pessoa que vai nesse restaurante, ela tem um valor que ela gasta. Então, é uma hipótese, a gente imaginou que essa pessoa está... Não, sem problemas, a gente está aqui para ajudar. Então, esse foi o nosso ponto de partida. A hipótese é o valor que cada um pode estar comendo, né? O que a gente come e bebe, eu posso estar num grupo de 5 pessoas e vamos supor que fosse por quilo, não é? Cada pessoa come e bebe um valor diferente. Aí a gente colocou essa hipótese de R$60. Só que esse restaurante tem garçom. Se esse restaurante tem garçom, ele tem taxa de serviço. Taxa de serviço de R$10. E depois o couvert. Então, como que eu começo a fazer a conta para saber quanto que eu vou pagar, respondendo aí a primeira pergunta que apareceu no chat. Comi e bebi R$60, aí eu calculo o serviço. Foi o que a gente fez aqui. Continuando, né? A gente fez o cálculo dos 10%. Então, comi e bebi 60, qual é o valor do serviço em reais? É R$6. Então, na minha conta, eu vou pagar os R$60, mais o garçom, que é R$6, e depois, na continuação, eu vou pagar o artista. Então, 60 mais 6 e mais 20, que vai dar no restaurante 1, nessa hipótese 1, o quê? R$86. Então, é por aí que eu começo a fazer a conta nesse caso, né, Bianca? R$60, calculei o serviço, e depois somo o serviço e somo o couvert. Então, essa é a parte. Depois, ao ver a gravação, eu espero que ajude mais. Depois a gente tem o quê? Uma outra hipótese, eu estou comendo o mesmo valor, a mesma quantidade, e aí esse restaurante, ele tem o quê? 20% de taxa de serviço. Então, quanto que é isso em reais? Então, como que eu começo fazendo essa conta? Eu sei o quanto eu comi e bebi, deu 60. E aí, vou calcular o serviço. A gente calculou o quê? Os 20%. Né? Os 20% nesse caso deu R$12. Aquilo que eu coloquei aqui. 10% é 6, então 20% é 12, o dobro de 6. E na hora de fazer a conta de quanto eu vou pagar, eu pago R$60 do que eu comi e bebi, R$12 pelo serviço do restaurante, do garçom, e mais R$10 para a banda ou para o músico. E aí essa conta dá R$82. Ficou claro esse começo, que o ponto de partida é por aí? Tá bom. Então, nesse caso, é por aí. A gente, ou envolvendo, né, uma conta de porcentagem, sempre existe uma grandeza, não é? Na aula passada, a gente usou uma grandeza que foi o valor monetário de uma cesta básica. E aí a gente queria saber qual foi a variação percentual. Então, a nossa base era o quê? A soma do valor daquela cesta básica. E aqui, nesse caso do restaurante, é a soma do que eu comi e bebi. Foram tantos reais aí da salada, do prato quente, da sobremesa, mais a bebida. Então, essa soma, nesse caso, deu R$60.
Então, vamos lá. Gente, ó, na sequência, nesse case, a outra parte era trabalhar agora o algébrico. A gente precisa desenvolver o algébrico. Essa é a ideia. Como que a gente desenvolve o algébrico, não é? Então, o comi e bebi é igual a um valor genérico. O que bebi, né? Eu errei a digitação ali. O que eu comi e bebi, de novo. O que eu comi e bebi, ele passa a ser uma letra qualquer. Eu vou colocar. Normalmente a matemática chama isso de X. Tudo bem? E aí, no genérico, o que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, agora eu sou o dono do restaurante, né? E eu quero fazer uma fórmula para fazer o cálculo para cada pessoa que apareça lá no caixa para fazer a conta, eu simplesmente digito o valor que eu comi e bebi, e depois, com um clique, aí a gente descobre quanto que vai dar o valor dessa conta. Só um parênteses aí para a parte operacional. Se alguém cair, depois é só entrando uma vez e a pessoa de repente cai por um motivo qualquer, aí ela volta, é só voltar, né? Então não se preocupe, às vezes acontece mesmo por uma instabilidade da região onde a gente está, por uma instabilidade. Alguns de vocês aí estão falando que estão no serviço. De repente existe um pico de internet no trabalho de vocês e aí alguém cai. E se essa pessoa cair, né, não fica aflita, é só clicar no link de novo e a pessoa retorna aí para o ambiente de aula, né? Então, a parte operacional é tranquila. Então, retomando, eu sou o dono do restaurante, então tem várias pessoas na fila, o que cada uma delas come, bebe, tem um valor diferente, então essa é a nossa variável. Essa variável, normalmente, ela é denominada de X. Quando a gente usa a álgebra, né, o que acontece? Utilizar a álgebra, ele traz para nós uma generalidade. E quando a gente consegue abstrair generalidades, a gente avança um pouco no nosso universo da matemática. Se eu sou uma pessoa que tem o olhar para a matemática só no aritmético, nas operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão, e mais os números de 0 a 9, agora a gente pode trazer para o nosso universo matemático as letras. E quando a gente traz as letras, o que acontece? A gente amplia o nosso universo matemático para o mundo da álgebra. Aritmética, só as 4 operações e números, e a álgebra é o envolver as letras. E por que a gente envolve as letras? Para termos uma generalidade. Uma coisa é eu, usuário, querer saber quanto vou pagar. Outra coisa é o dono do restaurante olhando aquela fila de pessoas e, de repente, se ele tivesse que fazer a conta uma por uma, né, calcula lá os 10%, soma o couvert e depois gera a conta, isso pode demandar um tempo. E no demandar esse tempo, o que acontece? Ele pode ver essa fila aumentando e criando insatisfações para o cliente. Então, nesse lugar do dono, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo uma generalidade. Para ter essa generalidade, eu preciso de uma fórmula. E aí, se eu só digitar o valor de X num sistema, então o sistema vai utilizar uma fórmula e aí cliquei o valor 60, no clicar o valor 60, eu já tenho a resposta 86 no restaurante 1, 82 no restaurante 2. Então, por isso que a gente envolve o X. Eu posso ser um dono de restaurante sem a álgebra? Posso.
e fico lá fazendo continha na comanda, sem problema nenhum. Mas também posso ser um dono de restaurante que agrega tecnologia. E quando ele agrega tecnologia, ele está precisando de fórmulas, e precisando dessas fórmulas, ele pode ganhar celeridade. E quando ele ganha essa celeridade, às vezes a diferença de alguns minutinhos lá na fila para estar esperando o valor da conta, o que acontece? A gente pode aumentar a satisfação do cliente e, de repente, ele pode também retornar por esse motivo. Ele volta pela qualidade da comida e ele pode voltar também pela qualidade do atendimento. Então, vamos lá. Está claro aí a justificativa? Alguém quer perguntar algo? Por que a gente traz a álgebra para o nosso universo? Vamos lá. Então, se a gente olha aquela conta que a gente fez na calculadora antes, então eu tinha lá 60 vezes 10%. Agora a gente vai ter x, né, vezes os 10%, mais o couvert, que é 20. Isso para hipótese 1. Então, aí a gente tem um embrião de uma fórmula. Está claro o que eu escrevi agora? Né? Então, x é cada uma das pessoas que está na fila. E aí a conta sempre vai ser isso. Aí, no caso, quando eu falei para vocês, quando a gente usa essa representação daqui, essa representação ela é para publicação. Quando a gente usa um sistema, ou a gente utiliza o Excel, por exemplo, né, eu posso até, por facilidade, digitar 10%, mas internamente, o que o sistema faz? Ele transforma isso em número índice. Transformando isso em número índice, né, é o mesmo que... Dois pontos aí. Eu tenho x que multiplica... O que é 10%? 10 dividido por 100, mais 20. Vai dar o quê? O mesmo valor, não é? Seja qual o valor de x, eu posso usar a fórmula desse jeito, vai dar o mesmo valor. Mas a gente viu na sala de aula também que a gente pode melhorar. É o mesmo que o x que multiplica 10 dividido por 100 é o nosso número índice, não é? 0,1 é os 10%. Toda vez que a gente fala de 10%, a gente está falando de 1/10. Né? Eu posso colocar o zero aqui, temos de representação? Posso, mas ele não é um número significativo para fazer conta. Então, eu posso só escrever o 0,1. Mas se eu deixar o 0,10, a conta não vai ficar errada. Aí, mais 20. Então, a gente aperfeiçoou. Quando a gente utiliza número índice, e quase, assim, na escola, e no nosso dia a dia, a gente não faz isso, a gente não faz a leitura de um número percentual como número índice. Aí, eu aconselho que daqui para frente vocês façam esse cálculo mental, não é? E ao fazer isso que vocês não faziam mentalmente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão estimulando o cérebro de vocês, estimulando o cérebro de vocês. E estimulando o cérebro de vocês, vocês estão criando sinapses, né? Então, quando a gente cria sinapses no nosso cérebro, a gente aumenta a nossa capacidade cerebral. Mais sinapses, mais capacidade cerebral. Daí a ideia de a gente estar se desafiando para fazer algumas coisas diferentes, né? E quando a gente se desafia para fazer algumas coisas diferentes, não precisa ser nada ousado, essa conta
do cálculo mental para valores percentuais já é um primeiro passo, e aí vocês estão o quê? Aumentando a capacidade cerebral de vocês. Tá claro isso, gente? Então, vamos lá. Se a gente testa isso daqui, a gente vai chegar, não é? Por exemplo, fazendo o teste de uma conta que a gente já fez. 60 vezes 0,10 mais 20. Quanto que deu essa conta, gente? Fazendo o teste dessa hipótese aí. Cantem para mim ou escrevam no chat. Professor, eu perdi essa explicação aí, eu tive que atender aqui o pessoal. Como que é, Narilane? Eu acabei perdendo essa explicação, como me vi sobre a hipótese 1 de x. Eu tive que atender aqui o pessoal. Ah, sim. Então, quando a gente coloca o X, a gente está generalizando, não é? E a gente está trazendo o universo algébrico. Toda vez que a gente usa uma letra na matemática, a gente está trabalhando com álgebra. E quando a gente. Por que a gente faz isso? Para criar uma generalidade. Quando a gente cria uma generalidade, aí não importa o valor de X, a gente sempre vai acertar na conta para aquele valor de X. Então, o que a gente está fazendo? Uma fórmula, né? E então essa fórmula, ela tem aí um primeiro rascunho, que é X, que multiplica 0,10 mais 20. E aí, a gente já sabe, né, o resultado para R$ 60. E testando essa fórmula para o resultado de R$ 60, eu quero saber de vocês quanto que dá essa conta. Essa conta, essa fórmula, ela está completa? Eu já respondo para vocês que não. Então, a gente está fazendo esse teste, não é? Na primeira parte, o que a gente faz primeiro, toda vez que a gente está usando só aritmética? A multiplicação. Se eu tenho, acho que isso eu não falei em sala de aula, mas eu vou falar agora para vocês. Eu tenho nessa operação aritmética, né, duas operações, uma multiplicação e uma soma, nessa formuleta. E nessa operação, nessa formuleta, tendo as duas operações, o que a gente faz primeiro? A gente faz primeiro porque aquilo que a gente aprendeu depois. O que eu aprendi depois? Entre multiplicação e soma, a gente aprendeu a fazer a multiplicação depois. Então, essa a gente faz primeiro. Então, 60 vezes 0,10, ele vai dar o quê? 6. E agora a gente faz a soma. E quando a gente faz essa soma, como tem alguns colegas aí que já publicaram, vai dar o 26. E aí a gente sabe que quando a gente come e bebe R$ 60, a gente não paga 26. O que faltou aí para que a gente tenha essa fórmula correta? A gente sabe que vai pagar 86, mas essa fórmula usando 60 agora, fala, Nicole. Nicole levantou a mão, quer falar? Ou foi sem querer? Professor, bom dia. Então, nesse caso, a porcentagem desse valor é 10%? É isso? O 0,10 é os 10%, é o número índice de 10%, e a gente está nessa fórmula, calculando os 10%, usando o número índice, 0,10.
O número índice é os 10%, 10 dividido por 100, que vai dar aquele 1/10, ou 10 centésimos. Ana Paula levantou a mão. Professor, no caso aí só tá faltando o valor que é os R$ 60 do Comi e Bebi lá, o valor fixo. Isso, exatamente. Perfeito. Está faltando. A gente calculou o quê? O serviço mais o couvert. Agora, faltou somar o que. Então, faltou somar o que eu comi e bebi. Você observou bem, Ana. Aí, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso, nessa fórmula, para que ela fique correta, não é? Adicionar o que eu comi e bebi. Então, eu estou trazendo. Copiei a fórmula para cá, né? O que está faltando somar? Então, nesse valor daqui, ó, que é os 10%, eu preciso somar o X de novo, que eu comi, o que eu comi e bebi. Este X nessa fórmula é o que a gente come e bebe. E a gente está trabalhando com uma letra para atender uma generalidade. Quando a gente atende a generalidade, então essa fórmula fica completa. Então, essa conta, para dar certo agora, ficou desse jeito. Então, x que multiplica 10 centésimos, ou 1/10, vezes, não, mais x mais 20. Se a gente agora testar a fórmula, testando, então a gente tem esse pedaço daqui, é o 60 vezes 0,10. Então, é 60, testando com valor numérico, para ver se dá certo. Se der certo para 60, vai dar certo para qualquer valor de x. Então, vezes 10. Então, no valor de x, a gente já sabe que é 60 mais 20. Então, isso fica igual ao quê? O 60 vezes o 10 centésimos, a gente já sabe que dá 6. 10 mais 60 mais 20. Isso daqui é igual a 86. Então, agora a nossa fórmula ficou completa. Então, esse dono de restaurante, quando ele escrever isso no Excel, que é o mais simples, né? Aí ele vai ter uma célula do Excel que ele digita 60 e na outra célula ele já vai ter a resposta, que o valor da conta é 86, porque ele usou a fórmula. Ana Paula, tem outra pergunta ou esqueceu de abaixar a mão? Abaixou. Tá, então vocês podem interagir perguntando, levantando a mão ou colocando aí no chat a questão, o pedido de esclarecimento. Perguntas aqui, gente. Então, a gente chegou numa fórmula para o restaurante 1. Não é? Então, por analogia, fazendo mais ou menos parecido, o que a gente vai ter? A gente vai ter, por analogia, hipótese 2 é igual. A gente vai ter o X do restaurante 2, comi e bebi. Aí, nesse caso, vou usar os 20%, que é 20 dividido por 100, que a gente, por analogia sabe que é o 20. E aí a gente soma o que eu comi e bebi, o nosso valor genérico X, mais o couvert, que nesse caso do restaurante
da hipótese 2 é R$ 10. Então, a formuleta aí para o restaurante 2, ela é essa. Se a gente testar, como a gente já viu lá, então, para R$ 60, né? Primeira vez a gente fez só aritmética e calculou o percentual sobre o valor numérico. E por que a gente está trazendo uma letra, não é? Para que a gente trabalhe uma generalidade. Se eu tenho uma generalidade, eu tenho uma fórmula para o restaurante 1 e a gente passa a ter uma fórmula para o restaurante 2. A fórmula do restaurante 1 a gente já testou. E agora a gente vai testar a fórmula para o restaurante 2. Então, a gente tem aí essa situação. O 60, que multiplica o 0,2 ou 0,20, mais os 60, mais os 10. Então, quando a gente, nessa expressão, né? Nessa expressão, a gente vai fazer o quê? O parênteses primeiro, que é o caso de fazer a multiplicação primeiro. E fazendo essa multiplicação primeiro, a gente vai chegar no 12. Depois a gente soma o 60 e depois soma o 10. E aí, total dessa conta, 60 mais 12 mais 10, vai dar 82. E a gente já sabia que fazendo aritmeticamente R$ 60 no restaurante 2, já tinha dado 82. E agora, genericamente, utilizando o valor X, é 82 também, não podia dar outro valor. E por que a gente está trazendo a letra? Para que a gente tenha uma generalidade. Uma coisa é o olhar do cliente fazendo a sua própria conta, e a outra coisa é o olhar do dono tentando atender todo mundo daquela fila de uma forma rápida. E para atender aquela fila de forma rápida, se ele tiver uma fórmula, ele consegue fazer aquela fila ser mais célere, ela ganha velocidade. Perguntas aí, gente? Professor, teria uma forma mais simples de explicar isso, porque está bem difícil. Uma fórmula mais simples. Quando a gente traz as letras, Tata, para começar a pensar em fórmulas, né? E aí, pensando em fórmulas, cada situação algébrica, ela é diferente para cada caso. E a gente está tentando trabalhar essa situação para o restaurante. A minha sugestão agora, Tata, de repente, quando eu subir a gravação, você tentar rever essa gravação e ver se, ao rever a gravação, isso te ajuda. A gente vai fazer outros casos aí usando álgebra, né? A gente vai trazer as letras aí para a nossa vida, porque a gente precisa ampliar o nosso olhar da aritmética para a álgebra também. Não sei se essa resposta te satisfaz. Porque o que acontece, né? Quando as letras elas apareceram nas nossas vidas, na nossa escola regular, geralmente era sem aplicação. E aí a gente ficava perguntando ao professor, mas o que é o X? Aí, uma das respostas que era mais comum naquela época, o X, ele era uma variável, o X era uma incógnita, né? Mas o professor, normalmente, não colocava aquilo num contexto, né? E qual que é a ideia? Quando a gente traz um case, né? A gente traz um contexto
do nosso dia a dia. No contexto do nosso dia a dia, para o caso restaurante, o que acontece? O X é o que eu comi e bebi. Então, para esse X que eu comi e bebi, eu vou usar os 10% e somar o cover artístico. E aí a gente vai saber o valor da nossa conta. Então, para cada contexto, X amanhã pode ser combustível, o valor do combustível. X pode ser o valor da cesta básica para o Ceará, para São Paulo, para diversos contextos, né? Então, X é um valor genérico e ele precisa se aplicar aí para várias situações. Então, uma coisa é olhar do consumidor, que ele só quer saber quanto que ele quer pagar, aí ele está usando só aritmética, né? Quando ele sabe, ele é cliente daquele restaurante e ele sabe quanto ele comeu e bebeu, aí ele tem ideia de quanto que ele vai pagar na comanda. Aí a comanda tem que ser aquele valor que ele pensou. Agora, o dono do restaurante, ele precisa ter um sistema. E quando ele pensa no sistema, ele precisa ter uma fórmula. E se é um caso de restaurante, que é um caso inicial, mais básico, e que começa a desenvolver esse pensamento algébrico. Outras perguntas, gente? Aquilo que eu coloco no final da aula, né? Será que eu falo disso para alguma outra pessoa? Né? Então, se de repente vocês arriscarem, pode ser para um colega que não pode estar aqui agora, né? E aí vocês, de repente, vou tentar compartilhar para o colega que não pôde estar aqui. E aí, ao tentar compartilhar isso daqui, aí vocês vão perceber se, de repente, isso está começando a entrar no campo do aprendizado ou se precisa de mais exploração, se precisa aí de outras formas de explicar. Nesse momento, para esse caso, que, na minha opinião, é básico, então, acho que não dá para explorar muito mais. Gente, ó, para finalizar o que a gente está fazendo, não é? Aí, assim, as aulas virtuais, por enquanto a gente tem uma programada para segunda-feira também, nesse mesmo horário, 9 horas. E aí a gente pode fazer uma outra abordagem de alguma outra coisa que a gente já tenha visto em sala de aula. Agora, esse caso do restaurante, ele não ficou completo. A gente trabalhou a primeira parte, que é algébrica, a segunda parte, que é errado, a primeira parte que é aritmética, a segunda parte que é algébrica, e agora a terceira parte que faltou é trabalhar essas duas fórmulas juntas, que a gente conseguiu, entre aspas, aí fazer na sala de aula. Agora, a vantagem de estar gravado é que isso que vocês já viram agora, vocês podem rever. E os colegas que não puderam estar aqui vão ter essa oportunidade de também participar. E aí vocês devem, por favor, estar trocando figurinha. E o que eu estou querendo saber agora? Se na aula virtual é mais ou menos o que eu tenho de recurso para poder trabalhar com vocês agora. E ela será mais ou menos assim. E se vocês tiverem outras ideias aí, por exemplo, tem um recurso que é chamado de Canva, por exemplo. Mas ele, na minha opinião, é mais ilustrativo.
Existem outros recursos também. Talvez eu tenha que estudar esses outros recursos, mas eu acho que, dos que eu já pesquisei, amanhã ou depois, se eu conseguir investir numa lousa digital, eu consigo fazer aquilo que acontece na lousa da sala de aula, na tela do computador, mais ou menos. Então, a ideia é essa, gente. Mas eu quero que vocês avaliem aí se esse trabalho, ele ajudou um pouquinho vocês aí hoje, e se a gente pode... Então, já marquei com vocês agora um segundo encontro na segunda-feira, 9 horas da manhã, se vocês puderem. Eu compartilho esse link na segunda-feira também, mais ou menos às 8 horas da manhã, e a gente faz um segundo trabalho com aquele pessoal que puder, né? Aí na segunda-feira eu gravo de novo e subo no Genera. Mas a pergunta para finalizar é se teve aí algum aproveitamento e se ajudou vocês. Sim, sim. Que bom. Ok, legal. Então, o rever é importante, não é? As reações aí, elas parecem que a maioria delas foram positivas. Estamos aí em 17 pessoas aqui contando comigo, né? E as reações parecem que são positivas. E a gente vai se ajudando. A ideia é bem essa mesmo. E a gente, na sala de aula ou no e-mail, vocês podem sugerir outras formas aí. E se vocês conhecerem alguém que está querendo se desfazer de uma lousa digital, pede para mim procurar, que eu quero fazer esse investimento. Ou uma mesa digitalizadora. Então, é isso. Gente, espero que todo mundo tenha colocado o nome aqui no chat, tudo bem? Principalmente aquele pessoal que está usando outro e-mail, que não seja o próprio. Então, não deixem de colocar aqui o nome no chat, para que eu possa ter aí a consideração em relação à participação de vocês. E para compensação de ausência e para arredondamento de nota final, eu vou utilizar essa participação. Então, é isso, gente. Eu agradeço aí vocês estarem aqui, né? Esse trabalho só tem sentido se vocês estão aqui, e a gente vai se ajudando aí para se ajudar. Alguém levantou a mão? Então é isso. Obrigado e estou desligando a gravação.